Olá, começamos hoje mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, que visa a inserção de magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este bate-papo, convidamos o professor pós-doutor e juiz da comarca de Várzea Grande, em Mato Grosso, Dr. Abel Balbino Guimarães. Com pós-doutorado na área de concentração de direitos humanos pela Universidade de Salamanca, o magistrado também é doutor em ciências jurídico-políticas e mestre em direito. Possui graduação em 5 faculdades, sendo elas direito, comunicação social, pedagogia, teologia e ainda filosofia. Professor de Direito e pesquisador com ênfase nos temas responsabilidade do Estado, direito à imagem, imunidades parlamentares, ética e direitos humanos. Doutor Abel é poliglota, fala, além do português, o latim, o espanhol, o italiano, o francês, o inglês e o alemão. Seja bem-vindo, doutor Abel. Muito obrigado, senhor professor Gonçalo, é uma satisfação imensa aqui. Primeiramente, estar contigo, partilhando, digamos, os mesmos ideais. E, dentro do possível, colocando as nossas ideias, como se diz aqui, de forma expressas. E parabéns às mais, porque eu estava muito bem olhando aqui. Primeiro, esse tema, direito, magistratura e sociedade. É um tema, no mínimo, sensacional. Foi uma sacada espetacular por parte da direção atual da SMAR, seja o nosso desembargador Marco Machado, a desembargadora Helena, Maria, seja aí, como ele mesmo disse lá, o desembargador Marco Machado, quando o senhor doutor Gonçalo aceitou, digamos, ser o guindaste desse programa. Quer dizer, a magistratura só tem a ganhar com esse tipo de trabalho. E eu me sinto muito honrado e satisfeito em estar aqui. Parabéns também à equipe técnica, seja Keila, seja o Bruno, seja todos aí que faz acontecer. E parabéns às SMARG como um todo. Esse ideal de magistratura é o que nós precisamos para consolidar cada vez mais o Estado de Direito Democrático. Muito bem, doutor Abel. Fica à vontade, como à vontade aqui estaremos discutindo assuntos de política, filosofia, sociologia. No teu livro, A Justiça é a Esperança, o senhor, sob o título Juiz Também é Gente, faz uma colocação que dá bastante reflexão. Vamos a ela. Por tudo isso é que afirmamos que o juiz é gente, gente da gente, enfim, gente decente. Senhor é possuidor de vícios e virtudes, coisas tão próprias do caráter e da natureza humana, tão imperfeita, tão passageira, onde a bondade e maldade se rivalizam. O que o senhor tem a acrescentar ou ornar esse pensamento, doutor Abel? Pois é, isso daí foi escrito lá no início do século. Aliás, na virada do século, que eu escrevi isso, depois coloquei aí no livro. E hoje eu teria uma reflexão, digamos, para acrescentar, nada a retirar do que está escrito. A questão hoje da independência e da imparcialidade da magistratura. São duas situações que muitas vezes nós mesmos, juízes, nos falta melhor entender e compreender. Primeiro que independência e imparcialidade da magistratura são direitos humanos de primeira grandeza e qualidade. E isso nos leva a uma outra... porque estão escritos aí, é só abrir as cartas de direitos humanos, desde a ONU, a Carta Interamericana, a Carta Europeia, a Carta Africana, em todas elas está escrito isso, que o ser humano ele tem o direito de ser julgado por um juiz independente e imparcial. Então, isso
nos leva a sermos, como se diz, condutores desses dois direitos de primeira grandeza. E mais, esses dois direitos de primeira grandeza já nos mostram uma outra faceta, que é exatamente a de dizer, juiz, juíza, de qualquer órgão ou tribunal aqui no Brasil, você carrega também o epíteto de juiz interamericano. Você, querendo ou não, você é juiz, você é juíza interamericana. Como assim? Vamos dar um exemplo bem prático. Suponhamos que alguém me ataque por uma decisão minha lá num órgão de comunicação. Ah, mas aí é danos morais, tal. Calma. Isso está escrito, e como direito fundamental, honra a imagem, na nossa Constituição. Mas antes disso, vem a ofensa a esses dois direitos. Porque eu, enquanto magistrado, ao receber um ataque por uma decisão que eu fiz, dei o meu melhor e alguém não gostou. Aí é comum. Deveria guerrear essa minha decisão pela forma correta. Faz o recurso adequado ao nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Na sequência, se for o caso, vai nas vias recursais para um STJ, para um STF. Por último, se ficou insatisfeito e viu a insatisfação, no meu caso, enquanto magistrado, poderia ir lá na Corte Interamericana contra a decisão do STF, buscando uma condenação do Brasil. E, nesse momento, já tem mais de centenas aí de condenações para comprovar que nós somos juízes interamericanos. Então, o primeiro item que eu faço, em complemento, digamos, a essas ideias, é exatamente nesse sentido, senhor doutor Gonçalo. Tá certo. E aproveitando essas suas palavras, Abel, e me fez lembrar de Kant. Kant diz o seguinte: o mundo corresponde às nossas próprias formas de percepção e conhecimento. E essas palavras de Kant ainda hoje são muito bem empregadas filosoficamente falando. Nas suas reflexões, doutor Abel, para um jovem que ingressa hoje na magistratura, qual o conselho a ser dado, já que enfrentará visões de mundo um tanto quanto consolidadas nas categorias próprias do judiciário, nas categorias morais, na deontologia, na ética da magistratura? Qual conselho o senhor daria a um jovem ou a uma jovem juíza ingressando hoje na magistratura brasileira? Senhor doutor Gonçalo, o senhor me coloca numa situação muito difícil, porque eu sou daquele que diz que conselho, se fosse bom, não era de graça. Mas, não propriamente um conselho, mas um partilhar de ideias. Vamos lá. Hoje, a magistratura do mundo atual, do momento, dentro aqui do Brasil, vamos analisar o Brasil, porque você poderia analisar a magistratura em nível de mundo. E aí você vai ver nessa análise as diferenças, mas aí você não tem que fazer uma comparação simplesmente essa é melhor, essa é menos melhor ou é pior. É que cada qual tem o seu contexto, cada qual tem, digamos assim, a sua cultura, os seus costumes e, sobretudo, não só o sistema político, como também o regime político. E aqui no Brasil nós temos um Estado estruturado, está aí o artigo 1º dizendo que, com essas palavras, que é um Estado democrático de direito, muito embora que no meu escrito, não querendo menosprezar, eu sempre me ligo à descrição da Constituição Portuguesa, que fala em Estado de direito democrático. Não vai mudar em nada, mas pelo menos, digamos, no aspecto teórico, tem a sua razão de ser
e eu tenho o meu fundamento do porquê eu prefiro mais essa denominação do que a outra. Mas, bem, a juventude, o jovem que ingressa na magistratura do século XXI, já indo agora na terceira década, é muito diferente, evidentemente, daquela que eu ingressei, ainda que seja na última década do século passado, que foi em 1992 que ingressamos na magistratura. A diferença, ela é tanta e é muito fácil de perceber. Veja, por exemplo, na questão tecnológica. Eu sou catalogado, não sem razão, como baby boomer. Ou seja, que minha geração está de 64 para trás. E ali nós tínhamos, naquele pós-guerra, dentro daquelas ideias e ideais, nós tínhamos uma vida quase que dicotômica. Era o certo e o errado, o bonito e o feio, o honesto e o desonesto, e tínhamos um ideal de família, tínhamos um ideal de religião, tínhamos um ideal político, e tudo mais, parece-me que nós estávamos formatados. Acontece que vem as gerações aí da tecnologia, seja X, Y, até chegar hoje na geração alfa, que nasceu 100%, ou seja, de 2010 para cá, 100% dentro da tecnologia. Ou seja, com acesso a computador, com acesso às mídias sociais, com acesso a todas as informações. Se isso se transforma em conhecimento, aí é outra história. Mas veja bem, judicar agora, e eu lembro bem, quando assumi a magistratura em 92, os primeiros 3 meses, foi aqui em Vargas Grande, numa vara de família. E eu fico pensando, aquele Abel, que expressava aquelas decisões de 92, imagine hoje, ele teria que se remodelar, se reconstruir para continuar sendo magistrado. Porque naquele momento eu dei o meu melhor e era o melhor que havia. Mas isso mudou. O conceito de família, por exemplo, daquela época, mudou, mas mudou, digamos, muito. A ideia de relacionamento de pais e filhos mudou, mas mudou de maneira... Para mim, lá da geração Baby Boomer, não tem conversa entre pai e filho, é respeito, bênção e pronto. O que o pai falou, o filho segue. O que a mãe falou, o filho obedece. Hoje a coisa não é bem por aí. Hoje a gente tem que estar ao cuidado para não querer legitimar até situação bem diferente, ao contrário. O filho que querer ditar orientações e regras para os pais. Então, a magistratura, nesse contexto, é preciso, sobretudo, fazer a leitura do que está acontecendo no momento para desvendar, como lá, o senhor lembrou muito bem do Kant, aqueles véus da ignorância. Corta eles para enxergar, quer dizer, um pouco da realidade que está. Então, o conselho é se postar como tal no mundo que você está. Estamos no mundo de Estado democrático, de direito. Quanto a isso, não há dúvida. A sua função, meu jovem, minha jovem juíza, é fundamental na manutenção deste Estado. Esse Estado exige muito e cada vez mais de você. E lembre-se que você que é o condutor dos direitos. Não por acaso, aqui na primeira instância, no primeiro grau, temos o nome, para mim, sensacional. Juíza de direito, juiz de direito. Aquele que tem a obrigação e o dever de falar a jurisdição, de dizer o direito. Então, essa atualização, ser pessoa, não precisa... O passado serve para você estribar, firmar conhecimentos.
percepções. E o futuro serve para você verificar o que é que pode acontecer. Mas o que interessa é o momento, é o presente, é o seu derredor. É o tempo isso presente. Que é importante. Isso. Doutor Abel, aproveitando essa colocação, esse pensamento do senhor a respeito das várias gerações, isso me faz recordar um debate, um famoso debate entre Chomsky e Foucault, em que o primeiro responde ao segundo sobre essa formação do pensamento, da consciência. E diz Chomsky a Foucault: qualquer um pode considerar o que sabe agora e perguntar o que sabia 20 anos atrás e perceber que, de uma forma obscura, estamos ou estava se esforçando para alcançar algo que somente hoje é capaz de compreender. E aí ele emenda: se tiver sorte, o jovem de hoje, no futuro, terá essa sorte de compreensão do seu papel? Perfeitamente. É uma situação, e dentre todas essas longas datas, seja o magistério, seja a advocacia, e aí a magistratura, e a gente percebendo a formação do curso de Direito. A formação do curso de Direito, ele sozinho, não é suficiente para consolidar esse entendimento. Ele deixa várias, como diriam os portugueses, nuances, e para nós, nuances, sem serem percebidas. Ele sozinho, ele forma o jurista, e o faz muito bem, e dependendo da faculdade, ou tal, com mais ou menor primor, mas todas, de alguma forma ou de outra, formam o jurista. Agora, esse jurista, para ele ter uma verdadeira compreensão do aqui e do agora, do que está acontecendo no seu país, no mundo, em diversas áreas da qual ele é chamado para decidir, e ele, querendo ou não, vai ter que decidir, e então outras formações complementares são necessárias. E aí, mais uma vez, parabéns às MAIs, parabéns à nossa Infam, porque eles têm se preocupado, sim, com essa formação. Eles têm trazido para nós, magistrados, magistradas, na medida do possível, formação complementar, não só de atualização, eles mesmos chamam de aperfeiçoamento, que é um nome, para mim, também fantástico, ou seja, se tem que sempre estar aperfeiçoando. E aí, digamos assim, um conselho para todos nós, participar de um curso de aperfeiçoamento, sobretudo aqueles que a gente tem mais afinidade, e aqueles que às vezes a gente não tem grande aplicação, mas de vez em quando é bom para estar sempre fazendo com que as pupilas, para enxergar essa realidade, e você, magistrado, e eu, como magistrado, estarmos sabendo o que e o porquê nós estamos fazendo de tal forma. E aí, meu caro senhor doutor Gonçalo, isso nos leva a uma outra ideia, que é a ideia dos dois corpos do juiz, dos dois corpos da juíza, que, como pensador, a gente tem muitas vezes uma linha, seja filosófica, seja no âmbito da pedagogia, seja no âmbito da comunicação, seja no âmbito teológico, no âmbito filosófico. De repente eu tenho, por questões de estudo, afinidade maior com determinados filósofos, e não tenho tanta afinidade com outros filósofos, que também talvez tenham igual, até maior grandeza. Mas isso é muito normal, é muito natural. Agora, enquanto magistrado, eu tenho que ter cuidado, mas muito cuidado, para não trazer isso para as decisões
para os enfrentamentos, para a resposta ao dizer o direito. Porque se eu fizer isso, o meu julgado e eu mesmo, como diria os portugueses, vou estar em sarrilhos, vou estar me conduzindo para decisões que aparentemente está dentro do normal, mas que, na verdade, estão expressando ideias minhas, e não a necessidade que exige o direito, que exige a prestação jurisdicional. No decidir, muitas vezes eu tenho que me colocar de fora e vir para decidir desamparado dessas vestes minhas que eu faço no dia a dia, que eu discuto às vezes com a esposa, ou até em mesas de bares, determinadas situações. Aqui não. No exercício da magistratura, não. No exercício da magistratura, eu tenho que ter o zelo, principalmente, e é bom, o Miguel Reale, o pai, com aquela ideia da trindade, fato, valor e norma, ainda permanece como um certo guia, sim, porque nós temos que estar verificando o que é que aconteceu, e aí o que é que as partes disseram, e aí agora eu vou trazer um julgamento, que às vezes eu, como pessoa, nem gosto tanto dele. Às vezes, quando pessoa, eu até reprovaria esse julgamento. Eu até diria, Abel, o que é que você está fazendo aí como juiz? E eu, como juiz, vou responder, estou fazendo o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. E aí, lembrando do Shakespeare, o herói shakespeariano, não é o que faz como Hércules, é simplesmente aquele que faz o que tem que ser feito. Então, esse ato de heroísmo do magistrado, da magistrada, a gente tem que estar praticando ele. E fora, muitas vezes, em alguns momentos, que às vezes pode ser até os momentos menores, pode colidir. O ser humano histórico, Abel, e a sua decisão, às vezes, perfeito, se entendem 100%. Mas isso é exceção. A maioria das vezes, não. Eu sou obrigado a dizer, sou um homem de Estado, sou um homem do poder do Estado, componho a magistratura e tenho que fazer isso, goste ou não. Então, eu entendo que é por aí. Certo. E partindo desse pressuposto, nós temos a lógica, que é uma estrutura estática, indicando exclusivamente o ser, e não o vir a ser. O judiciário está preparado, doutor Abel, para o vir a ser, considerando que o que é pode não ser no futuro? Interessantíssimo aí as lições de ontologia, mas eu até me reservo a dizer que o magistrado, os órgãos de cúpula, e, sobretudo, as administrações, desde uma diretoria de fórum até o presidente do tribunal, os presidentes, até o presidente do Supremo, compete muito bem ter essa preocupação aí, sim. Mas agora nós, no dever judicante, a nossa preocupação, como diria outros, é mais embaixo. Ou seja, é mais aqui. É pelo menos respeitar o ser. Porque, infelizmente, essa nossa sociedade de tanto consumo, essa nossa sociedade que leva as pessoas a comprar mais do que precisa, essa sociedade que ela em si, por causa desse e de outros motivos, leva e gera e gesta violências. Então, essa sociedade precisa de uma magistratura do ser, ou seja, de pelo menos dizer, olha, a prestação jurisdicional te diz com uma certa segurança que a resposta para o teu pleito é sim, ou a resposta para o seu pleito é não, e eu lhe digo por quê. E pronto. A gente fazendo isso, estaremos, como se diz, cumprindo o heroísmo shakespeariano. Doutor Abel,
nós sabemos da vasta experiência do senhor no campo acadêmico, no campo literário, campo intelectual, e nós estamos num momento, vamos dizer assim, talvez crítico com relação ao diálogo entre as instituições, mas especificamente entre os poderes. Os poderes seriam harmônicos e independentes entre si. Mas o que seria essa harmonia, essa independência? E esse conceito, esse referencial teórico trazido para este momento presente, para o tempo presente. Há possibilidade de se estabelecer, tendo-se em vista esses predicados constitucionais de obrigação ou de observância obrigatória por todos, com relação à harmonia e independência entre os poderes, seria possível restabelecer um diálogo entre eles? Muito bem. Primeiramente, vem a palavra ruptura, que, sinceramente, em lugar nenhum ele traz algo de benéfico, e ainda mais nós que estamos num Estado democrático de direito e que temos uma Constituição de 88 que não por acaso, dita desde o nascimento como cidadã, ela só precisa de ser trabalhada para mais. E qualquer ruptura seria retrocesso. É assim que penso. O artigo 2º da nossa Constituição, que não é também por acaso, ele vem em si escrevendo e transcrevendo ideias que estão lá do século XVII, todo o iluminismo XVIII, o século XIX, e que chegamos agora, mais do que nunca, primeiro a frase monumental, e que Rousseau explica, e às vezes bendiz, e às vezes danifica, com a história de que todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Artigo 2º, que o senhor doutor Gonçalo citou muito bem. E ali, primeiro, o que significa todo o poder emana do povo? Vamos lembrar, não há muito tempo atrás eu estava lendo, ou relendo, mais uma obra do meu orientador de doutorado, o professor Dr. Paulo Otero, que ele escreveu sobre a democracia totalitária. E essa ideia é o Rousseau. Rousseau é como se fosse um camaleão. Ele, em qualquer lugar, ele é capaz de ser citado, seja para o bem ou pelo não tão bem. E, lógico, no sentido geral, não há como não render homenagem à grandeza dele. E aí, esse artigo 2º, todo o poder emana do povo. Aí embaixo vem e diz que no Brasil nós temos 3 poderes constituídos. Constituídos por quem? Pelo poder originário, que foi o poder constituinte. O poder constituinte que estava com o direito ali, com o dever de escrever a Constituição e que chamou, porque foi dado pelo povo, foi emanado a esse colégio, digamos assim, da época, que escrevesse a Constituição. E eles escreveram. Ou reeditaram o que já se pensava antes, o que vem aí sendo um construto de mais de século. O poder emana do povo. E quando fala que o poder emana do povo e que é exercido por esses 3 poderes constituídos, executivo, legislativo e poder judiciário, está escrito lá. E aí a mesma Constituição vem e diz, para esses 2 primeiros, executivo, legislativo, o critério de assunção, de chegar ao cargo, de assumir, é eletivo. Para
Para esse outro, por razões socioculturais que nós temos aqui no Brasil, indiscutível, não faça isso por intermédio do eletivo. Vou estabelecer critérios. E dentre os critérios, para a magistratura em geral, o primeiro grau, primeira instância, o concurso de provas e títulos. Nós passamos, senhor doutor Gonçalo, por ele, bem sabemos o seu grau de dificuldade, quantas noites de sono, quanta luta foi para a gente atingir esse nível. Como todos os colegas do Brasil inteiro sabem muito bem disso. Nos preparamos assiduamente e assumimos. Nos órgãos, num Tribunal de Justiça, a própria Constituição vem e já diz, olha, tem possibilidade de quinto constitucional. Estabeleceu a regra, MP e advocacia. Para um STJ, estabeleceu a regra de como é que você é escolhido e chega lá. A Constituição atual também estabeleceu a regra de como é que você chega no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o presidente da República indica, segundo, passa pela sabatina, e se aprovado, é nomeado. Então, todos os três poderes, esses cargos, existem critérios constitucionais advindos do poder constituinte originário que passou para aquele colégio que veio e constituiu, escreveu. Então, nenhum é mais legítimo ou menos legítimo do que o outro pelo critério de assunção ao cargo. Entre nós, magistrados, quem chegar depois de 25, 30 anos como desembargador, por antiguidade ou por merecimento, não é mais legítimo do que quem chegou pelo quinto. Por que que não é? Porque foi a Constituição que diz, você pode chegar aqui pelo quinto. Esse poder originário, que emana do povo diretamente, e ele, como se diz, o representante número 1, veio e estabeleceu isso. Em relação aos tribunais, qualquer que seja ele, inclusive ao Supremo, está tudo dentro da legitimidade. O critério voto. O voto, ele é fundamental para aquecer e para fazer com que o sistema democrático seja aquecido. Mas ele não é, nunca foi e nunca será um elemento a mais de legitimidade porque se recebeu 1 milhão de votos, porque recebeu 50, 70, 100 milhões de votos. Não. Você tem a mesmíssima legitimidade. E, se você quiser manter essa legitimidade, só tem um jeito. E serve para os três esferas, os três poderes. É com a prestação do serviço que vai ao encontro daquele que está ali aguardando e necessitando do seu serviço. É só assim que você se legitima no cargo e que se mantém legítimo esse poder. Tanto é assim que no Brasil mesmo já tivemos pelo menos 2 situações de impeachment. Quem recebeu milhões de votos terminou perdendo o cargo. Por quê? Porque no transcurso do seu exercício da presidência, ele terminou fazendo o quê? Se deslegitimou. Não atendeu ao anseio maior de quem necessitava da sua prestação de serviço. Para nós, magistrados, não é diferente. Nós temos que exercitar a nossa magistratura não num benefício de quem quer que seja, que não seja o todo, que não seja o povo. Que não seja buscando a satisfação como via de mão dupla. A satisfação, primeiro, do jurisdicionado. Segundo, vai vir, até mesmo que a gente não queira, vai vir insatisfação para a gente também. É assim que a gente se legitima no cargo. E
uma vez que você está investido de qualquer dos poderes, o que é que você tem que fazer? Diz o próprio artigo 2º, independência e harmonia. É dever, não é porque quer. Se você exercita qualquer um dos 3 poderes, você tem o dever de agir sempre em prol da harmonia e da independência dos demais poderes. Em momento algum você vai buscar para si qualquer rastro de legitimidade se você fizer o contrário disso. Ao contrário, você estará se deslegitimando na sua própria função. Então, a palavra respeito entre os poderes é o resumo de tudo. O senhor começou a responder essa pergunta citando Rousseau. Mas vamos pegar um referencial teórico anterior a Jean-Jacques Rousseau. Vamos pegar a República de Platão, a Política de Aristóteles, vamos pegar os ensinamentos mesmo de Hobbes, de Locke, e tendo em vista esse emaranhado de conceitos que nós herdamos e veio aí para a contemporaneidade. O que eles diriam no pensamento, no exercício até de profecia, se fosse possível, doutor Abel, o que eles diriam sobre a democracia brasileira atual? Eu resumiria com esses pensadores aí, principalmente John Locke e Montesquieu. Desses aí, os 2 que foram os grandes arquitetos da, digamos, da separação dos poderes. John Locke, do século XVII, o Montesquieu, agora, obviamente, na França, um pouco mais adiante, mas ambos pensaram, naquela época, não propriamente em democracia, mas pensaram no Estado que, para se equilibrar, poder precisava fazer com que o outro poder ficasse no seu devido lugar. E os americanos, melhor do que ninguém, entenderam isso muito bem. Os pais fundadores, porque eles entre si já tinham as suas quisilas, vamos ter o princípio da boa-fé, mas vamos também permear, sobretudo, pelo princípio da má-fé, porque é muito inerente ao ser humano a ambição, o desejo. Quem tem poder parece que quer ter mais. Nunca ele está satisfeito de exercitar o seu poder, ele quer mais. Se possível, tirar o poder do outro para ele exercitar pelo outro. Quer dizer, e os pais fundadores entenderam muito bem isso. Daí, quando lançaram aquela ideia de check and balance, ou seja, poder controla poder, e escreveram na sua Constituição Primeira, 1787, e que nós, e já são essas ideias aí, principalmente Montesquieu e Locke, nós reescrevemos agora na Constituição atual, obviamente que eles ficariam tanto escandalizados. Todos eles, mas esses 2 principalmente iam olhar, mas espera aí, os 3 estão querendo virar um? O Rousseau, então, já diria, espera aí, eu já escrevi sobre isso. Essa daí é a democracia totalitária, porque quem age assim, ele mesmo ainda fala que é democrático. E eu não tiro a razão dele. Só que é uma democracia totalitária. Como a que exercitou aí no leste europeu por décadas, é essa daí. Quer dizer, e eu, que também sou bobo, mas nem tanto, tenho também uma leitura muito específica a respeito da nossa democracia. Com este momento atual ou sem este momento atual, para mim, a nossa democracia tem tempo que ela está um tanto esquizofrênica. O que significa isso? Ela, como democracia, em dado momento, em dados fatos, é muito democrática, muito respeitosa. No ato seguinte ou
no momento seguinte, ela própria já faz emanar decisão que de democrático não tem nada. E isso está acontecendo. E mais do que nunca, aí nessas polarizações, que aí já vem para o ideal e da ideologia, e aí nós sabemos que o inventor da ideologia foi o Marx, foi ele quem sedimentou, digamos, inventou no sentido de pegar as ideias, os conceitos e colocar de maneira sistemática. Não que não existisse desde sempre, mas foi ele que primeiro se ateve ao tema e agudizou o pensamento a respeito. Então, no momento e no mundo, onde ideologias se conflitam, e nós já vimos, principalmente o século XX, do século XX se emanou aí todo tipo de ideologia, e nós vimos até o Cazuza cantar na musiquinha dele que queria uma ideologia para viver, tem lá suas razões, seu motivo. E eu, no momento, dentro dessa democracia nossa, eu digo assim, eu queria e quero uma filosofia para viver, mas não ideologia. Porque a ideologia vai me embotar, vai me diminuir, vai não me deixar perceber, muitas vezes, situações óbvias, e ainda mais como magistrado. E aí é interessante, senhor doutor Gonçalo, o magistrado e os sistemas de governo e os regimes. O magistrado, dentro disso daí, a magistratura, ela é capaz também de fazer como Rousseau, ser camaleão. Em todas essas ideologias, a magistratura está presente. Com independência ou não, dentro dessas ideologias aí duras, seja de qualquer ideologia, seja de direita ou de esquerda, evidentemente o que a magistratura perde em primeiro lugar é a independência. Em segundo lugar, vai perder a imparcialidade também, porque vai ter que agir de acordo com o regime ditar. E se não agir, o que acontece com ele? A gente sabe muito bem o que acontece com ele. Ele deixa de ser juiz. Queria aproveitar essa oportunidade, dessa colocação que o senhor fez, e também reafirmar uma outra colocação do Roberto de Aguiar. Ele diz que a verdade, a beleza e a justiça pairam sobre a circunstancialidade dos ordenamentos. Pairam sobre a circunstancialidade dos ordenamentos. E lá na frente ele diz, o problema é que as verdades são precárias e os valores ditos eternos, na verdade, são provisórios. Te pergunto, qual a verdade a ser enfrentada pelo judiciário nos dias atuais? Olha, o Roberto de Aguiar Dias, Direito, Poder e Opressão, essa obra monumental dele que serve para todos os tempos e em qualquer lugar ser lido e relido. Nós temos uma verdade que todos nós, magistrados, sempre defendo, somos um corpo único, a magistratura é um corpo único. Não admito que alguém venha me dizer que a magistratura não é um corpo único. Porque quem pensa assim já está, como se diz, contrário a si mesmo e ao seu próprio corpo ele está querendo danificá-lo. Nós temos a verdade que devemos seguir. E Vossa Excelência, senhor doutor Gonçalo, já disse aqui para nós, é o artigo 2º. Se o poder emana do povo, e se ali estabeleceu os 3 poderes, a verdade do magistrado e da magistratura é manter esse poder. E agora, voltando no artigo 1º, Estado, que eu gosto de falar, direito democrático, você tem que ter uma visão de que, olha, se eu não posso fazer nada,
pelo menos eu tenha consciência de saber que a minha verdade é o compromisso número 1 com o Estado democrático de direito, como está escrito lá, e que recai aqui sobre mim, nos 2 ombros, e na cabeça, em todo o corpo meu, o dever de eu ser um magistrado que não saia dessa verdade. Porque é com ela que eu continuo sendo um julgador com independência, um julgador que posso me orgulhar de dizer que eu sou imparcial, sim, na medida do possível, sou sim, porque nenhum órgão externo vai influenciar ou vai determinar o que é que eu teria que dizer como julgamento, como jurisdição. Porque se fez isso, já ficou tudo falso. Então, nós juízes, nós componentes da magistratura, de qualquer grau, o primeiro caminho eu entendo que é buscar essa verdade. Está aí no artigo 1º e no artigo 2º, e não precisamos de nenhuma outra. Se nós entendermos isso, nos despirmos das ideologias pessoais, essas vamos deixar para as preferências político-partidárias, para a mesa do bar, para a discussão entre compadres. Não é muito saudável, porque às vezes sai briga. Mas, até que pode ser. Mas, essa verdade do Estado Democrático de Direito, de que todo o poder emana do povo, e de que nós detemos parcela dessa soberania, desse poder que emana do povo, essa consciência, essa é a verdade que a gente tem que defender a unhas e dentes, nenhuma outra. Assim penso. Tá certo. Bom, é isso. O nosso programa chegou ao fim, e é uma pena, porque para ouvir Dr. Abel, poderíamos tranquilamente avançar no dia de hoje, né? E, infelizmente, o nosso horário é reduzido. E, Dr. Abel, nós agradecemos profundamente pela sua participação. O senhor tem 5 minutos, ou mais ou menos, para fazer as vossas considerações finais. Como consideração final, em primeiro lugar, é mais uma vez dizer parabéns Parabéns à diretoria, parabéns, doutor Gonçalo, parabéns aí ao corpo técnico. E esse ideal nosso, um programa como esse, riquíssimo, trazer aqui magistrados, magistradas, que comungam dessa verdade da Constituição. Entendo que é um caminho para a gente alimentar cada vez mais a construção e o aperfeiçoamento do que é construído. Uso muito uma palavra que causa arrepio, inclusive em alguns colegas juízes e juízas, quando eu falo que não só a questão de que somos juízes interamericanos, mas que o nosso compromisso de juízes com essa verdade democrática e a da Constituição. Não a verdade, entre aspas, democrática de quem quer que seja. Qualquer que seja o outro. Que esteja dentro da magistratura ou não. Quer dizer, gente, nós magistrados, no nosso papel de momento, nosso papel atual, de dizer o direito, de prestar jurisdição e de não perder a ideia que temos 2 corpos. O corpo enquanto do Estado, eu sou um homem de Estado, tenho um compromisso, julgo e faço o melhor de acordo com a jurisprudência que vem desde a Interamericana, leis, Constituição e conhecimentos doutrinários, que é muito importante. E esse outro corpo que às vezes vai causar esse pequeno conflito. Mas esse outro corpo não deve interferir, porque é daí que emana a imparcialidade e a independência que reafirmo em momento final.
é direito de todo cidadão e cidadã. E nós carregamos sobre o ombro esse direito. Então, esse entendimento, doutor Gonçalo, a gente tendo um programa como esse, e é preciso mencionar aqui também o desembargador João Ferreira Filho, que compõe aí esse ideal e essa ideia dessa magistratura cada vez mais aperfeiçoada. Só tenho a dizer a todos vocês, muito obrigado, e estou sempre à disposição. Tá certo. Mais uma vez, em nome do diretor da Escola da Magistratura de Mato Grosso, desembargador Marcos Machado, e também em nome do desembargador João Ferreira Filho, que são coautores, né, deste programa também, juntamente comigo, agradecer a este debate, este diálogo com o senhor, doutor Abel, e que será, com certeza, reaproveitado em outras oportunidades, também com o seu retorno até esta mesa dialogal, vamos falar assim, certo? E agradecemos também a toda a equipe técnica que nos assiste hoje, como a Keila, o Bruno, a Fernanda, o Paulinho, o Paulo, quer dizer, todos aqui presentes. E até o próximo Magistratura e Sociedade. Obrigado.